Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor e hoje tem análise filosófica, que é aquele momento em que eu trago um livro ou uma série ou qualquer coisa que eu acho que seja pertinente, que vai trazer um certo pensamento crítico, que vai dar uma oportunidade de uma introdução a um pensamento filosófico que eu possa trabalhar aqui com vocês. O livro que eu trago hoje é A Revolução dos Bichos. Eu não tenho ele aqui físico, mas eu tenho em PDF. A Revolução dos Bichos, ele é um livro que eu diria assim fundamental para você discutir política. Um tema que está muito atual, apesar do livro ser bem antigo, se não me engano ele é de 1945, do autor George Orwell. É um livro fundamental para você entender política, que faz uma alusão, sim, a governos autoritários, ao autoritarismo, ao próprio comunismo, socialismo em si. Mas, sobretudo, o livro ele é uma sátira à Revolução Russa, né? É, eu vou fazer um breve resumo do livro, fazendo algumas observações. Vou tentar não entregar muito do enredo para quem quiser ler depois. É, a Revolução dos Bichos, ela acontece na Granja dos Bichos, onde tem uma fazenda e tal, onde tem vários animais, porcos, gado, galinha, enfim. E um dia, um dos porcos, que é o major, ele chama todos os animais, uma noite, depois que o dono da fazenda já tinha ido dormir. O porco major, ele chama os animais para conversar e conta a eles que ele teve um sonho. E antes de contar o sonho, ele fala com eles e joga na cara deles a vida que eles levam, né? Que eles são animais da fazenda, que tudo que eles fazem é produzir para o que o dono da fazenda, que é o Senhor Jones, que toda a vida dos animais ali da fazenda é voltada para produzir para o Senhor Jones, que todos os ovos das galinhas vão para o Senhor Jones, que os porcos são tirados das mães para engordar, para depois servir de comida para o Senhor Jones. Esse porco major ele expõe aos outros animais todo o problema que eles estão sofrendo naquela fazenda, né? Toda a injustiça que os seres humanos estão fazendo eles sofrer, confinados naquela fazenda, sendo obrigados a trabalhar para satisfazer os desejos humanos. E depois de jogar isso na cara deles, o Major conta para eles que ele teve um sonho e que no sonho dele os humanos não existiam e que todos os animais poderiam viver uma vida super feliz e tal, uma vida perfeita, onde todos os animais poderiam trabalhar para si mesmos e colher o próprio fruto do próprio trabalho. É, Logo depois de contar esse sonho para os outros animais, o Major morre. Então, após a morte do Major, dois porcos, o Napoleão e o Bola de Neve, continuaram aquele projeto do Major, incitando os outros animais contra os seres humanos, contra essa injustiça que os seres humanos impunham a eles. Então, um dia, o dono da fazenda, o Senhor Jones, bebeu muito e esqueceu de colocar ração para os animais. E isso foi a gota d'água. Os animais partiram para cima do Senhor Jones e expulsaram ele da fazenda e tomaram conta da fazenda. E agora a fazenda era dos animais. E agora seria tudo perfeito. Ninguém mandaria em ninguém. Todos os animais seriam iguais. Começou a revolução dos bichos. Mas, obviamente, a revolução precisava de um líder, de algum animal que tomasse a frente disso. E, bom, o Bola de Neve e o Napoleão, que eram os dois que já estavam na frente, além de tudo, os dois eram porcos, e os porcos são os animais mais inteligentes. Então, meio que foi natural que os porcos assumissem a liderança da fazenda. A primeira coisa que os porcos fizeram foi pregar uma espécie de propaganda contra tudo que fosse dos humanos. Os porcos também colocavam várias regras sobre quais todos os animais deveriam viver. E como os outros animais eram meio burrinhos, os porcos eram mais ou menos inteligentes, os outros animais já eram mais burrinhos, os porcos mandaram pintar na parede do celeiro 7 mandamentos, que seriam os 7 mandamentos daquela granja, que agora era a granja dos bichos. O primeiro mandamento é: qualquer coisa que ande sobre duas patas é inimigo, uma alusão aos seres humanos. O segundo mandamento diz que qualquer coisa sobre 4 patas ou que tenha asas será um amigo. O terceiro mandamento diz que nenhum animal deve usar roupas. O quarto mandamento, não sei se eu errei, o quarto mandamento: nenhum animal deverá dormir em camas. O quinto mandamento diz que nenhum animal deve beber álcool.
O sexto mandamento diz que nenhum animal jamais deverá matar outro animal. E o sétimo mandamento diz que todos os animais são iguais. Esses mandamentos são como se fosse uma representação das leis, né? Como se fosse mais ou menos uma representação ali dos direitos humanos. E vão ser as regras da qual a Granja dos Bichos vai estar sujeita a partir de agora, sob a liderança dos porcos. Um detalhe interessante é que no começo dessa revolução, um dos porcos, que foi o Napoleão, pegou 10 filhotes de, se não me engano, de Rottweiler e levou eles isolados para algum lugar ali, ninguém entendeu muito bem por quê, e manteve os filhotes isolados. A liderança da grande coube os dois porcos, né? Só que em dado momento os dois começam a divergir de opiniões. E chega um momento em que o Sr. Jones tenta recuperar a fazenda de volta, né? Acontece a chamada Batalha do Curral, que é quando o Sr. Jones mais uns outros amigos dele lá tentam invadir a fazenda de novo, mas os animais revidam, e o cavalo dá patada, e o ganso morde, e acontece uma guerra entre humanos e animais, e os animais vencem e os humanos são definitivamente expulsos da fazenda. Mas logo depois, essa liderança do Bola de Neve e do Napoleão acaba, essa divergência que os dois tinham, acaba por fazer o Napoleão correr lá pegar os 10 Rottweiler lá que ele tinha separados, agora eles já eram adultos, e usa esses 10 Rottweilers para dar um fim no Napoleão e expulsa o Napoleão, o Bola de Neve, perdão, o Napoleão expulsa o Bola de Neve da fazenda. E o Napoleão se torna o porco-chefe agora sozinho da fazenda. É, Até então tudo estava indo muito bem. A revolução era excelente, todos os animais estavam muito felizes. Agora os animais trabalhavam menos do que eles trabalhavam na época do Senhor Jones. Agora eles recebiam mais comida do que eles recebiam na época do Senhor Jones. E o melhor de tudo, agora não tinha aquela brutal aquele assassinato em série de animais quando tinha na época do Senhor Jones, né? O Senhor Jones comia galinha, comia um porco de vez em quando. Quando um cavalo já estava muito velho e não aguentava puxar a carroça, ele matava o cavalo. Agora essas coisas não existiam, a vida era perfeita. Acontece que um dia o leite era distribuído, assim como todo o alimento da fazenda era distribuído igualmente dos animais, mas um dia o leite parou de ser distribuído. E quando o leite parou de ser distribuído, alguns animais começaram a questionar o que está acontecendo com o leite. E tem um outro personagem que eu esqueci o nome, que era meio que um porta-voz do Napoleão, e ele explica que a partir de agora o leite será reservado apenas para os porcos. E os outros animais começam a se perguntar, mas por que para os porcos e tal? Então vem uma explicação bastante lógica. Como os porcos são os líderes e os porcos são os animais mais inteligentes, eles precisam se alimentar bem, porque se eles não se alimentarem bem, pode correr o risco do Sr. Jones voltar. Então os animais acabam aceitando isso, que só os porcos passarão a ter direito ao leite. Essa é uma analogia muito interessante, né? Porque eles vivem colocando medo na gente, né? Tal coisa vai voltar, tal coisa vai chegar. A vida era muito pior na época do Sr. Jones. Você não quer que o Sr. Jones volte. É uma das máximas do livro. E é interessante porque logo após a expulsão do Bola de Neve pelo Napoleão, a história começa a ser recontada. E, por exemplo, quando antes era contado que durante a Batalha do Curral, Napoleão e Bola de Neve lutaram a favor da fazenda para impedir a invasão do Senhor Jones, a história é mudada de repente e começam a contar uma versão diferente. De que, na verdade, o Bola de Neve tinha se descoberto que o Bola de Neve era um espião do Senhor Jones e que o Bola de Neve, na verdade, era um traidor. E por isso que o Bola de Neve tinha sido expulso pelo Napoleão. Napoleão era um grande herói, tinha descoberto a traição do Bola de Neve. E o Bola de Neve era um traidor, por isso que ele tinha sido expulso e que o Bola de Neve não poderia mais voltar para a fazenda. É interessante isso, né? A ideia de manipulação de dados, né? Manipulação do pensamento público a respeito de uma pessoa, né? Antes ele era um herói, antes ele era um dos fundadores da Revolução. E agora, na verdade, por coincidência, descobriu-se que a gente estava enganado e, na verdade, ele era um traidor, na verdade, ele era um espião. Começa também a haver rumores, que ao mesmo tempo, de que o Bola de Neve anda frequentando a fazenda à noite, escondido, e manipulando alguns animais contra a liderança do Napoleão. E quando Napoleão fica sabendo disso, ele começa a fazer uma investigação
começa a procurar quem é esses animais traidores que estão ajudando o Bola de Neve, que estão acobertando o Bola de Neve à noite. E quem que é esses animais traidores que estão escutando o Bola de Neve, que estão planejando algum tipo de reação contra a liderança do grande Napoleão, que é o herói da fazenda. Então chega um momento em que o Napoleão reúne vários animais num pátio e começa, junto com os Rottweilers, né, que é meio que a guarda pessoal dele, e eles começam a pressionar os animais para que os animais confessem quem é os traidores, quem está traindo, quem está planejando trair o líder Napoleão. É, e nesse processo, vários animais, todo animal que levantava a pata e assumia que tinha conversado com Bola de Neve em algum momento, que tinha tido alguma conversa em relação, que tinha tido qualquer pensamento contra o Napoleão, qualquer animal que levantasse a mão, ele era na hora brutalmente morto pelos Rottweilers. Esse é o episódio que é muito sangrento no livro. Vários animais morrem e é uma alusão perfeita à questão do autoritarismo, à questão de uma ditadura, de como que um governo vai usar a violência para poder se manter no poder. Outra coisa curiosa é que após esse assassinato em massa, dois animais começam a se questionar, cochichando ali só entre eles. Ué, mas não tá na regra que nenhum animal pode matar outro animal? E como eles são meio burrinhos, eles não decoram muito bem a regra, a memória deles é ruim. Eles foram lá no muro para conferir se essa regra realmente existia. E quando eles chegaram lá no muro, a sétima regra tinha sido, perdão, a sexta regra tinha sido alterada. Estava escrito: nenhum animal jamais matará outro animal. Mas aí tava um complemento ali com uma letra diferente, escrito vírgula, sem motivo. É outra analogia interessante de como que às vezes uma ideia, uma premissa ela é muito forte no começo, mas de acordo com o governo, de acordo com aquela liderança, essa premissa ela é mudada com o tempo, de acordo com a necessidade da classe dominante. Depois disso também, começa a se reparar que as atitudes do Napoleão, que está se tornando um líder super autoritário sozinho, as atitudes dele começam a ficar estranhas. Um dia chega um carregamento de bebida, e esse carregamento de bebida é levado todo, se não me engano, para o quarto do Napoleão. E os animais começam a perceber pela janela que o Napoleão anda bebendo champanhe, se não me engano. E aí eles vão lá de novo na lista de regras da fazenda, porque algum dos animais falam: mas não tinha também uma regra de que nenhum animal poderia beber álcool? Aí eles foram lá na regra e viram que alguém tinha mudado de novo. É a quinta regra. E estava escrito: nenhum animal deverá beber álcool, vírgula, em excesso. Ou seja, vão mudando as regras de acordo com a vontade do próprio Napoleão. Também é notado que o Napoleão anda dormindo nas camas da fazenda. E também lembram mais uma vez da regra de que, uai, mas nenhum animal podia dormir em cama, estava na regra. E quando vão ver, a regra foi mudada também. Nenhum animal poderá dormir em camas se essas camas tiverem lençóis. Enfim, para finalizar, porque a última frase do livro ela é muito, ela me marcou bastante. Um certo dia, os animais notam que o Napoleão está recebendo visitas. Que essas visitas são justamente os donos das fazendas ao redor. Havia outras fazendas ao redor do sítio ali. E um dia o Napoleão recebe esses donos dessas outras fazendas, e os animais notam que eles estão dando uma festa. Então, sim, o Napoleão se tornou líder da fazenda, chamou os outros vizinhos, os donos das outras fazendas vizinhas, que eram humanos, e quando os animais perceberam, eles estavam dando uma festa. E aí termina o livro com a frase que me marcou muito, que é quando se diz: os animais ficaram olhando aquela cena sem entender por que o Napoleão estava interagindo, tava tendo uma festa mesmo, eles estavam jogando baralho e tal. E os animais ficou olhando aquela cena sem entender. E na visão turva dos animais, que não era muito boa, já não dava mais para identificar quem era porco e quem era humano naquela casa.
Então, como eu disse desde o começo, o livro ele é uma analogia à Revolução Russa. Há quem diga, por exemplo, que o Napoleão é uma referência ao Stalin, que o Bola de Neve seria uma referência ao Trotsky, né? Que, aliás, o Stalin e o Trotsky, que são dois líderes da Revolução Russa, depois de um tempo eles vão descombinar, eles vão discordar em alguma coisa e o Trotsky vai ser exilado. E outro dia mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre as montagens de fotografia que o Stalin fez removendo o Trotsky das fotografias. Há uma fotografia muito famosa em que o Stalin discursa com o público e o Trotsky está do lado dele. E essa fotografia foi reeditada. Ela foi e fizeram de novo a fotografia, tirando o Trotsky da imagem. Ou seja, é uma espécie de manipulação da história, né? A história aconteceu de um jeito, mas como agora ela não é vantajosa para o governante que tenha sido daquele jeito, ele começa a manipular a história. E aí começa a ser apagado, a pessoa começa a ser apagado. Tem uma outra foto famosa em que o Stalin tá o Stalin com um monte de outras pessoas que ajudaram ele na Revolução, que fizeram parte da Revolução desde o começo. Mas como essas pessoas ao longo do tempo não foram se dando tão bem assim com a autoridade do Stalin, elas foram sendo removidas da foto. Enfim, o George Orwell, que é o autor do livro, ele era um membro do Partido Comunista Inglês, ou seja, ele era um comunista, mas ele era um crítico ferrenho da União Soviética, justamente porque ele falava basicamente o que ele colocou no livro, porque o autoritarismo ele só vai estar tirando, se você prega, por exemplo, no caso da ideologia comunista, de que você vai tirar a classe superior para poder igualar as duas classes, mas para isso você coloca uma figura autoritária, então você não fez, você trocou seis por meia dúzia. No caso da Fazenda dos Bichos, o dono da fazenda, o Sr. Jones, ou o Porco Napoleão, pouco importava, como os próprios bichos disseram no final. Olhando pela janela, já não dava mais para saber quem que era porco e quem que era humano. Bom, eu vou ficando por aqui, acho que esse vídeo já ficou longo demais, bem mais do que eu queria. Não quero ocupar muito tempo de vocês. É, Muito obrigado por assistirem. Eu vou tentar postar vídeo toda segunda-feira e toda quinta, tá? Na segunda alguma análise filosófica, na quinta eu vou ver se eu posto o podcast jogado pelo YouTube, tá bom? Muito obrigado. Ó, quem tiver gostado, deixe seu curtir. Até a próxima.